Olá pessoal, tudo bem? Sou o Miguel Bozelli e estamos começando mais um vídeo aí do nosso curso de chatbot com Rasa. E no vídeo de hoje eu vou tratar dois assuntos aí com vocês, o NLU Fallback e o Core Fallback. Bom pessoal, e para que servem esses dois módulos aí que nós vamos adicionar no nosso projeto? O NLU Fallback vai nos ajudar a tratar os casos onde o usuário escreve uma frase e o bot não consegue entender a intenção do usuário, enquanto que o Core Fallback ele é utilizado para quando o usuário manda uma mensagem, o bot até consegue entender a intenção, mas ele fica confuso da próxima ação que ele tem que tomar. Então, a gente consegue lidar ali, criar mensagens para esses dois cenários. Sendo assim, vamos aí começar a trabalhar no nosso projeto, fazer as alterações para incluir esses dois módulos no nosso projeto. Então, bora lá! Bom pessoal, então vamos começar aqui com a primeira parte aí com o NLU Fallback. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir o arquivo config, né? Então vou clicar nele aqui, ó. E dentro do arquivo config, verifique aí na seção de pipeline do seu projeto se temos aqui a seção de Fallback Classifier, tá? Esse é o cara que nos interessa aqui nesse momento do vídeo. O Fallback Classifier, como eu falei anteriormente, né, se o usuário escrever algo e o bot não souber qual é a intenção, você pode ativar ele para mandar uma mensagem ali, por exemplo, falando, olha, não entendi o que você disse, você pode reformular? E dessa forma você lidar aí com essas questões mais complexas do fluxo de conversa. Então adicione esse cara aqui, se eu não me engano por padrão ele já vem no pipeline, faz um tempo que a gente tirou os comentários da pipeline padrão para fazer algumas alterações, então eu não lembro se ele já vem, tá? Mas eu tenho quase certeza que sim. O que eu sei que é diferente vai ser esse valor aqui, ó, o threshold, que eu coloquei como 0.85. Aqui eu estou informando 85% de confiança, isso é, o usuário mandou uma frase, ele pode classificar em diversas intenções. Para ele saber que aquela intenção é uma intenção confiável para o nosso projeto, ele tem que ter pelo menos 85% de confiança na hora que ele classificou uma dada mensagem em uma intenção. Se for menor que isso, se não houver nenhuma intenção acima de 0.85 de confiança, o bot vai ativar o Fallback Classifier, ativar o NLU Fallback, e ativando o NLU Fallback, aí ele vai conseguir mandar uma mensagem pedindo para reformular, tá? Então esse primeiro ponto é muito importante você deixar aqui. Bom, pessoal, o que é o Ambiguity Threshold? Tá? É um cara que também faz parte do Fallback Classifier. Ele está como 0.1, tá? Para valores menores de threshold, esse cara até que daria certo, mas com 0.85 não vai dar certo. Mas eu vou manter ele aqui para manter essa estrutura, porque você pode mudar esses valores até você chegar num ponto que você acha que vai ser mais adequado para o seu projeto. O que é o Ambiguity, pessoal? Vou desenhar aqui rapidinho, né? Eu tenho uma intenção que eu vou chamar de I1. Vamos imaginar que o I1 ele teve aqui, né? 0.4 aqui de confiança. E o I2, o bot teve 0.45. Vamos imaginar que o nosso threshold é menor do que 0.4, e esse aqui foram as duas principais intenções. Só que a diferença aqui da confiança entre elas é menor do que 0.1. Então o bot também está indeciso aqui, ele não sabe muito bem se é intenção 1 ou se é intenção 2, está muito perto aqui a confiança que ele tem. Então nesse caso o Ambiguity Threshold ia estar ativando o NLU Fallback e a gente poderia mandar mensagem para o usuário, tá? Então a gente encerra aqui a parte da explicação do Fallback Classifier e vamos agora aí incluir a UTR, né, de resposta que precisa ter no nosso projeto. Bom pessoal, agora vamos abrir aqui o arquivo domain, tá? No arquivo domain eu adicionei novas UTRs, né? Então tem uma UTR reformular e a UTR default, né? A UTR default eu vou comentar daqui a pouco, tá? Se você que não tem ela no seu projeto, já adiciona ela aí. E eu vou focar nesse dado momento na UTR reformular, que é a UTR que nós estamos do NLU Fallback, tá? Então é ela que a gente vai usar. Então essa UTR eu configurei essa resposta da seguinte forma, ó, desculpe, não entendi o que você disse, você poderia reformular a sua frase? Então eu vou garantir que se eu não entender a intenção, vai aparecer essa mensagem, tá? E como que eu faço aparecer essa mensagem, pessoal? Eu preciso configurar o rules, eu preciso criar uma regra para isso, né? Então eu adicionei também aqui no projeto uma segunda regra. A gente tinha aquela regra antiga de agradecimento ao usuário, e agora temos uma segunda regra, que é reformular a última frase. Ó. Ele tem só dois passos. Ó. Intenção, se acontecer o NLU Fallback, isso é, as condições que eu citei anteriormente, a ação que o bot vai tomar, independente do momento do fluxo da conversa, como é um rules, em qualquer momento isso pode acontecer, ele vai chamar a UTR reformular. Então você precisa adicionar isso no seu projeto para garantir que essa parte do seu projeto vai funcionar, e se algum dado momento acontecer uma mensagem que o bot não conseguir detectar bem a intenção, ele vai pedir para que seja reformulada a frase.
Bom, pessoal, vamos agora falar aí do Core Fallback. Então, para falar dele, pessoal, eu vou primeiro aqui de novo no arquivo config, tá? Desça aqui na seção de policies e reparem que dentro do rule policy eu adicionei, né, ó, novas informações. Então, o Core Fallback ele faz parte ali, né, do rule policy. E como ele vai funcionar, pessoal? Ele tem aqui um Core Fallback Threshold 0.4. Isso é, se as políticas do Rasa para dar uma resposta para o usuário, como a gente já viu anteriormente, o Memmosiation Policy, Rule Policy ou TED Policy, não tiver uma grande confiança a partir de um threshold, no caso que eu coloquei a 0.4, né? Então, se nenhum deles para a próxima ação, eles não tiver uma grande confiança, ele vai ativar o Core Fallback, tá? Então, esse primeiro item aqui importante que é o Core Fallback Threshold. Então, se as políticas que eu tinha definido aqui não tiver uma boa confiança, se tiver abaixo de 0.4, se nenhuma delas está acima de 0.4, vai ativar o Core Fallback. Bom, pessoal, e qual a ação que o bot agora vai tomar caso aconteça um Core Fallback? Aqui já está informando o que ele vai fazer, ó, que é o Action Default. É a ação padrão, né? Essa ação padrão ela vai ser acionada. E o que essa ação padrão faz, pessoal? Então, vou abrir agora aqui o meu arquivo domain. Essa ação padrão, sempre que ativar um Core Fallback, automaticamente ele vai chamar o Uter Default. Então é por isso que eu falei anteriormente, eu vou explicar aqui o Uter Reformulário e depois eu falo do Uter Default. Então essa Uter que eu adicionei aqui, a Uter Default, ela é usada para o Core Fallback, tá? Então, quando a gente viu aqui na parte do config, né? O Action Default Fallback é porque ele vai chamar aquele cara. E o Enable Fallback Prediction é para que ele faça, né, ó, permita que tenha dentro do projeto a previsão desse fallback, tá? Então esse cara também precisa estar em True. Tudo bem, pessoal? Então são essas as configurações aqui que nós precisávamos fazer dentro do nosso projeto. Agora, eu vou treinar o projeto e na sequência eu vou dar um Rasa Shell só para ilustrar o resultado. Vale destacar que eu não vou abrir de novo o terminal, executar lá o Rasa Train e o Rasa Shell. Eu já entendo que vocês já sabem fazer isso, então se você quiser treinar junto comigo, treina aí o seu modelo e depois você acompanha ali o finalzinho do vídeo para ver o resultado, né, daquilo que a gente fez aí de configurações do projeto. Então eu vou treinar aqui e quando estiver pronto eu volto à gravação. Bom, pessoal, cheguei aqui no ponto de algo que eu queria mostrar para vocês. Primeiro exemplo que eu estou ilustrando aqui na minha conversa é o Core Fallback, pessoal. Então aqui, ó, eu fui seguindo o fluxo de uma conversa, fui estressando o bot para ver se em algum momento ativava o Core Fallback e eu consegui aqui, né, ó, eu agendei a consulta lá com o nutricionista, dia 10/10 no período da manhã, e quando o bot mandou uma mensagem, beleza, ó, preciso te ajudar em mais alguma coisa, estava finalizando a conversa, de novo eu mandei uma mensagem falando do período e da data que eu vou agendar a consulta, né? Isso aqui faz parte das intenções do nosso fluxo de conversa, só que na finalização do diálogo não faz muito sentido isso está aparecendo aqui. Então, qual foi a resposta do bot? Ó, desculpe, eu não entendi, você pode reformular? Isso é, ó, eu vou minimizar aqui. Ele ativou o Uter Default, né? Ficou totalmente fora de contexto, ele não sabe qual é a melhor ação, ele tem que pegar essas informações e pedir para ele confirmar se está tudo certo ou não. O bot ficou um pouquinho perdido aqui nesse sentido, ele estava esperando um outro caminho e não voltar para aquela mensagem anterior, tá? Então, primeiro exemplo que eu queria ilustrar era esse. Bom, pessoal, agora aqui, né? Reiniciei aqui só para mostrar esse segundo exemplo para vocês, ó. Mandei uma mensagem aqui, ó, blá blá blá, né? O nosso bot nunca viu, né, esse tipo de mensagem, então como é que ele vai classificar isso em uma das intenções, né? E ele ativou aqui, ó, me desculpe, não entendi o que você disse, você poderia reformular a sua frase. Se vocês olharem aqui, ó, no nossa Uter reformular, é exatamente a Uter que ele chamou, né? Por quê? Porque ele ativou o NLU Fallback e a partir dessa regra, ó, se acontecer um NLU Fallback, ele vai usar a Uter reformular para falar com o usuário, tá? Então, aprendemos duas formas aí nesse vídeo de tratar situações complexas em que o usuário pode estar estressando o bot, é uma situação com a qual ele não vai conseguir lidar, e conseguimos com isso dar uma camada ali, né, de poder ao bot para sair dessa situação de uma forma um pouco mais graciosa, né, conseguindo parecer um pouco mais um agente humano para tentar ajudar o usuário, guiando ele para um caminho que ele vai conseguir entender as intenções e entender o fluxo, né, de uma maneira mais simples com o usuário, tá? Então ele vai ajudar o usuário desta maneira. Então, conseguimos fazer os dois e vale a pena reforçar, tem uma terceira situação que vocês poderiam fazer que eu vou destacar apenas no vídeo, só vou falar que dá para fazer isso, mas não vou efetivamente fazer, tá? Por exemplo, aqui no NLU,
onde nós listávamos as intenções, nós podemos criar uma intenção aqui, ó, fora do escopo. E a gente lista várias mensagens que estão completamente fora do escopo do que o bot trata, né? Você poderia falar lá, quanto que é 2 mais 2? Eu gosto de comprar eu gosto de tênis, eu quero comprar uma camisa. Você coloca várias frases de questões que estão fora do escopo do seu bot e cria essa intenção de fora do escopo. Na sequência, você cria uma regra, né? Ó, se a mensagem do usuário for fora de escopo, você cria uma ação com uma UTR personalizada falando, olha, isso é fora do escopo do que eu consigo tratar, por favor, vamos voltar aqui ao tópico do nosso bot, tá? Então também tem essa terceira possibilidade, eu só não fiz ela aqui no vídeo porque ia ficar muita coisa, né, no vídeo sem ter um grande recurso novo sendo adicionado aí para vocês, tá? Eu tô focando naquilo que é novo. Vale a pena destacar que você pode fazer isso como um exercício, para praticar um pouquinho aí esses conceitos do Rasa e conseguir ir além do que eu tô mostrando aqui para vocês nesse curso, certo, pessoal? Então, desde já agradeço aí, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!